Olá pessoal, graça e paz. Estamos aí novamente aqui no Vocação Podcast e a gente quer primeiramente agradecer a você que está conosco, que tem acompanhado o nosso canal, que tem abençoado o nosso trabalho. A gente é muito grato e dizer que você é o principal objetivo nosso aqui. A gente tem feito todo esse trabalho para poder levar conversas relevantes, conversas importantes, conversas que vão edificar você. A gente sempre tem falado isso aqui no Vocação Podcast porque é o nosso objetivo principal, tá? Então a gente já pede para você que está aí nos acompanhando que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o like, que você compartilhe esse material, porque isso é de extrema importância para nós, tá? Não custa nada para você e quanto mais pessoas se inscreverem no nosso canal, compartilharem o conteúdo, mais o algoritmo começa a entregar isso para outras pessoas, né, Ari? Exatamente. Então isso é muito importante para nós e a gente conta com vocês aí que estão nos acompanhando para vocês interagirem conosco. Nós estamos em várias redes sociais, tá? A gente está no YouTube aqui toda semana, 15 horas, no canal do Vocação Podcast. Você pode acompanhar sempre conteúdos novos, conteúdos edificantes. Só que também a gente tem as outras plataformas. Nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, nos dispositivos de áudio. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, no Amazon no Amazon, no Apple for Podcasts. Então, aonde você tem aí a sua plataforma que você gosta de ouvir os áudios, eu tenho certeza que você vai encontrar lá o Vocação Podcast. Segue a gente, tá? Curte o nosso material, isso é muito importante para nós. E a gente tem que agradecer também o Secate Estofados, né? Que tem nos abençoado até aqui. O Secate, que é a pessoa indicada para qualquer tipo de reforma de estofados, de sofás. Você que pensa, que sonha em construir um sofá sob medida, tem aquela sala sua, você quer fazer ali naquele cantinho uma poltrona especial, Secate é a pessoa indicada para isso, tá? É só você entrar em contato com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo para você que está nos dispositivos de áudio aí, é o DDD 18 981 34 86 49, tá bom? É só entrar em contato com ele, William Secate, fazer um orçamento sem compromisso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E deixar também aqui o nosso telefone WhatsApp, tá? Você pode falar com a nossa galera aqui no DDD 18 997 37 90 63. Repetindo, o WhatsApp do Vocação Podcast é o DDD 18 997 37 90 63. É a nossa chave Pix. Você que quiser fazer uma doação para nós de qualquer valor, você pode, vai ter o QR Code na tela aí durante toda a entrevista. Você que quiser nos abençoar, esse é o canal. E você também que quiser falar conosco no nosso WhatsApp, esse é o número, tá? Então, fazer um comentário, dar uma sugestão de pauta, falar com a gente, esse é o telefone nosso. Se você é empresário que quiser explorar comercialmente também o Vocação Podcast, entre em contato conosco, tenho certeza que vai ter planos aí que vão te agradar, tá bom? Bom, mas hoje nós estamos com uma presença ilustre aqui, que é a doutora Marta Brandão. Doutora Marta, muito obrigado, tá, Eu por que ter agradeço o aceitado conversar com convite. a gente. Imagina, eu que agradeço. Vamos lá, a senhora é dentista já há quanto tempo? Estou formada há 17 anos. 17 anos. 17 anos. Mas disse para nós que veio lá do interior do Alagoas, é isso? Exatamente, né? O sonho de ser dentista, ele começou ali por volta de uns 8 anos de idade. Eu nasci e me criei em Canapi, Alagoas, Alto Sertão alagoano. Canapi. Canapi. Quantos habitantes lá? Hoje tem 15, 16 mil habitantes, mas metade mora na zona rural e metade mora na cidade. É aquilo que a gente imagina mesmo deve ser então, né, aquela cidade bem de interior, É uma cidade bem interior. Ela é Bem mais pro interior. lado norte, ali do lado sul. Minha cidade É. ela já faz praticamente divisa com Bahia e Pernambuco. Tá. É uma das cidades, assim, bem pobres, né, Alto Sertão. Estou a 380 quilômetros da capital. Bom, aqui a gente está na nossa bolha aqui, né, nós somos araçatubenses, nascidos e criados, a gente está na bolha, mas assim, é aquilo que a gente viu na televisão mesmo, pobreza, falta de ensino superior, como é que é a realidade? Na minha região, sim, né. A grande questão lá é que, assim, eu percebo que aqui no estado de São Paulo nós temos uma massa, de uma renda média, de pessoas que não são nem ricos nem pobres, aquele intermediário, Aham. bem alta. Lá no Nordeste, principalmente na minha região, não. Nós temos uma grande renda concentrada na mão de poucos e a grande maioria é bem pobre. É. É.
E vivem assim da agricultura local, vivem do Isso. comércio. Lá não tem muita, principalmente na minha cidade, não tem indústria, o comércio local é muito pequeno, então não tem muitas alternativas de trabalho. Então muitas pessoas acabam saindo de lá e outros ficam na dependência política. Então a dependência política lá é bem grande, né? Então, Depende, comem de um Bolsa Família, perfeito, de um dinheiro federal. de um dinheiro federal. E eles costumam sair dali pra capital ou pra outros estados mesmo? Muitos vêm para São Paulo, É né? mesmo? Muitos vêm para São Paulo, muitos. Ainda em busca de trabalho. Ainda em busca de trabalho, exato. E você teve uma situação dessa na família? A família Tive. estava em Araçatuba? Como é que foi Isso, essa história? primeiro veio minha irmã com o esposo e a filha para Araçatuba, né, a trabalho, meu cunhado. E aí o nordestino é muito comum, um traz o outro. E aí meu cunhado e minha irmã acabaram trazendo um outro irmão meu, depois a minha irmã, nós somos em 8 irmãos, né? Meus pais tiveram 8 filhos, eu sou a mais nova deles. E quando eu vim para cá, eu vim a passeio. Olha só. Mas aí eu me deparei e percebi que aqui tinha uma faculdade de odontologia, Que é o Unesp. que é a Unesp, e que meu sonho estaria muito mais próximo se eu ficasse aqui do que se eu retornasse para Canapi com os meus pais. Então foi aí onde iniciou tudo, pedi para que ficasse aqui. Ali no Alagoas você não tinha oportunidade de ensino superior ali na tua região. Não Ia tinha. ser Eu teria que ir para a capital, capital. para Maceió, né, então aí seria uma coisa, assim, naquele momento, para mim, totalmente inviável. Meus pais não tinham condições de me sustentar, de pagar, né, uma moradia para eu ficar na capital, então seria algo inviável. Mas as pessoas do interior que têm condições, elas migram para a capital para fazer faculdade. Entendi. Mas você tem grandes cidades ali nas redondezas ou não? É só Maceió mesmo? Não Ho tem comércio? hoje, né, na minha época, as faculdades eram na capital em Maceió. Hoje nós já temos, assim, cidades mais próximas, como Palmeira dos Índios, Arapiraca, que são cidades que estão a 1h30, 2 horas, que já têm faculdade, mas na época não tinha. Entendi. E por que odontologia? Por que esse sonho? Tem ideia? Teve algum gatilho? É. Alguma coisa que aconteceu? Assim, a odontologia sempre me encantou. Eu sou uma pessoa muito observadora em sorrisos, sempre fui. Eu acho que o sorriso ele expressa muito de nós. Eu costumo falar para minha equipe hoje que a gente fala quando a gente sorri, né. E quando eu era criança, minha mãe me levava no postinho de saúde da minha cidade para ser atendida. Uhum. Eu admirava aquela dentista, para mim, assim, eu era uma admiradora dela. Tanto que, assim, quando eu era criança, eu via muitas pessoas de branco na rua, por exemplo, um açougueiro, às vezes, que usava branco, falava: "Mãe, é dentista?" Minha mãe falava: "Não, filha, é açougueiro". Cara, desde pequeno mesmo então. Desde pequena. Eu tinha um sonho de fazer odontologia. Até quando eu vim para o estado de São Paulo, que eu comecei a estudar, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, e um dos meus irmãos falava assim: "Você estuda tanto, faz medicina". Eu falava: "Mas o meu sonho é fazer odontologia. Eu acho que eu tenho que fazer aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu sinto que eu nasci para ser". Uhum. E graças a Deus eu pude realizar esse sonho. Foi uma, né, uma situação para mim, assim, que hoje, eu falo, né, foi um sonho realizado. Foi difícil, Marta? Financeiramente, psicologicamente, como é que foi essa etapa? Foi um pouco difícil, porque quando eu vim para cá, né, os meus irmãos deixaram claro para mim que eu precisaria trabalhar para me sustentar, Você veio para ficar na casa dos os meus irmãos. irmãos. E aí eu trabalhava e estudava. Então fiz o terceiro colegial aqui, trabalhando, estudando, prestei, não consegui entrar. Aí eu comecei a trabalhar o período integral e fazia cursinho à noite. Primeiro eu consegui uma bolsa integral para fazer administração. Eu iniciei no curso, mas eu iniciei, assim, contra a minha vontade, porque eu Não não era o vim para curso, cá né? para isso, não era o que eu queria. E Entendi. aí eu resolvi desistir, fiz um cursinho à noite, trabalhava o dia todo, estudava à noite, fazia cursinho. E aí sim, depois de 1 ano de cursinho, eu consegui entrar na faculdade, né. Eu acredito que talvez o entrar na faculdade não tenha sido o mais difícil. O mais difícil foi conseguir realizar, né, conseguir fazer o curso, porque, É um curso muito pesado, imagino. na realidade, assim, os meus irmãos, eles não tinham muita aceitação para que eu fizesse o curso, né. Eu tenho um irmão que ele tinha uma opinião muito formada, em que rico estuda e pobre trabalha. Essa era a frase-chave dele. Então quando eu Forte entrei isso, hein? muito forte.
Quando eu entrei, quando eu consegui passar e eu cheguei para os meus irmãos uma noite, assim, a gente jantando, e eu relatei para eles que eu tinha entrado, mas eu não tinha conseguido entrar na Unesp, em Araçatuba, que eu tinha passado em Marília, na Unimar, com bolsa integral. Eu fui a primeira turma de ProUni, é um programa que existe até hoje, mas eu fui a primeira turma. E quando eu comentei com eles que eu tinha passado, meu irmão falou assim: olha, a minha opinião é que você não deve ir, você deve permanecer no seu trabalho e aos poucos você vai conquistando as suas coisas. Pobre trabalha, rico estuda. E naquele momento comecei a chorar, porque eu estava vendo meu sonho indo embora. Então todo aquele meu esforço de estudar, conseguir entrar, eu estava vendo indo embora. Mas aí o que acontece? Daí eu tenho uma irmã que ergueu e falou: olha, nós não podemos impedi-la. Vamos deixar ela. Vamos deixar. Tente, vá. Peça demissão para o seu patrão, peça para ele te mandar embora. Vá em busca. Se não der certo, você retorna e você consegue um outro trabalho aqui. Então, essa minha irmã, assim, ela foi determinante, porque senão não teria, né? Eu, muito nova, eu não teria esse peito para peitar todo mundo e falar: eu vou mesmo que você não quer. Então essa minha irmã, a Fabiana, ela foi determinante assim na minha vida, porque ela falou: vai. E era tudo que eu precisava ouvir, um vai, né? Tava doida pra Doida isso, ela pra ir. queria uma... Eu até falo muito isso, né? Às vezes você pode ser a Fabiana na vida de alguém. É verdade. Às vezes você pode ser o vai na vida de alguém. E às vezes tudo que uma pessoa precisa é um vai. E assim, te ouvindo, como é importante a questão do núcleo familiar no processo, Sim. como é importante as palavras que você usa, né? Como você mesmo disse, às vezes eu estava esperando só um vai, Só um vai. e às vezes você, se não fosse a tua irmã, talvez a gente não estaria tendo essa conversa aqui hoje, né? Com certeza, com certeza. E como que você compreende a fala do seu irmão? É uma visão a curto prazo? Você precisava ter o dinheiro ali no momento? É. O que ele entendia? Ele, com certeza, ele entendia que, assim, não seria algo possível para nós naquele momento, né, de forma financeira. Na época, nenhum de nós tínhamos carro, então eles tinham moto para trabalhar. Então, primeiro passo, como que nós iríamos até outra cidade? Como que eles encontrariam um local para eu morar? Então, eu acho que ele focou muito na dificuldade e não no que poderia acontecer de forma positiva. E ele entendeu que eu estando trabalhando, eu poderia conquistar minhas coisas aos poucos, uma moto, né, enfim, eu poderia, mas eu não estava falando sobre financeiro naquele momento. Naquele momento eu estava falando sobre sonho, sobre aquilo que eu tinha vontade de ser, né. Eu brinco que hoje, doutora Marta, ser chamada de doutora Marta, porque lá na minha cidade eu era chamada de Roseli, lá em Canapi, porque eu chamo Marta Roseli. Então, meu primeiro nome, a vida inteira, eu fui chamada de Roseli. Ser chamada de doutora Marta, para mim, assim, é É a realização essencial. do É sonho. realização. Só perde para ser chamada de mamãe. Olha, Mas doutora Marta, para mim, sem dúvidas, é meu segundo nome, assim, né? Só perde para mamãe mesmo. e assim, aqui em Araçatuba você veio, né, para realizar o sonho, estudar, mas você já veio com 16 anos aqui. Cheguei aos 16, perfeito. Uma curiosidade minha, como é que foi o ensino médio, o ensino fundamental lá em Canapi? Era um ensino de qualidade ou quando você veio aqui você sentiu uma mudança? Poxa, aqui é mais puxado. Como é que foi essa questão do ensino? Bacana. Porque para você entrar numa faculdade você tem que ter uma base, né? Eu acredito que, assim, talvez tenha sido porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Tanto que, assim, quando eu concluí a faculdade, eu fui honrar o mérito. Eu peguei o primeiro lugar na faculdade. Olha Eu sempre fui muito estudiosa. E então, assim, quando eu vim para cá, eu não tive dificuldade em acompanhar o ensino daqui. Muito pelo contrário. Eu estudei no IE aqui e eu vi que tinham pessoas ali que não tinham lido nenhum livro de literatura que era solicitado para os vestibulares. Quando eu vim para cá, eu já tinha lido todos. Caramba. Então, eu era uma pessoa muito estudiosa, sempre fui. Então, eu acho que existe a individualidade em tudo, na vida. Perfeito. Então, assim, a escola pode não ser a melhor, mas você pode fazer a diferença. Então, naquela época já era possível, porque tinha biblioteca lá na cidade, eu ia lá e pegava os livros e lia, estudava. Hoje, muito mais, as pessoas têm acesso na mão. Então, eu acho que não é sobre o local, é sobre você. Como você enfrenta. Como você enfrenta, como você quer. Então, eu acho que é tudo sobre você. Nunca sobre onde você está, mas aquilo que você quer. E entender que aquele local pode ser uma passagem para você, né? Para você chegar a um determinado local.
Isso aí é o que a gente estava conversando na conversa passada a respeito da capacidade de sonho do jovem, Sim. né? Então você estava num local desfavorável, você estava com uma idade ainda jovem e você sonhava, você se via ali, você tinha um objetivo ali na frente. Hoje em dia, para o jovem, como a gente falou, está muito limitada essa capacidade de sonho, as opções. Muito. Ou é um influencer, ou é um jogador de futebol. Às vezes nós não temos boas Não referências, tem, né? até mesmo nessas, né, nas profissões, né? Um dentista, um engenheiro, alguma coisa assim, hoje em dia tá muito escasso. E olha que interessante, a doutora Marta disse que ela se espelhava naquela dentista do postinho de saúde, Isso. e, Me atendi. e a gente volta naquela questão, nós não imaginamos o tanto que nós estamos influenciando as próximas gerações com aquilo que a gente faz, Exatamente. porque as pessoas estão olhando para a gente, Perfeito. né? E como é importante isso, eu acho que você tem razão. É uma questão de sempre fazer o melhor que você pode dentro da tua atuação. Hoje eu tenho o hábito de eu tenho uma equipe grande, né, de trabalho, e eu tenho o hábito de sempre virar para alguma das meninas da equipe e falar: "Olha, você já parou para pensar que você inspira alguém?" Todos nós inspiramos alguém de nossos dia a dia, né, no nosso dia a dia, seja positivamente ou negativamente, mas nós inspiramos pessoas. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade sobre isso, né, principalmente hoje, por exemplo, hoje eu lidero uma equipe muito grande, né, então tudo foi acontecendo, tudo deu certo e assim, o improvável aconteceu, né, eu saí lá do interior de Alagoas, vim para cá, consegui fazer a faculdade, saí como melhor aluna, eu estudei a vida inteira em escola pública, eu fui a melhor aluna da universidade. 10 anos depois que eu estava formada, ninguém tinha batido a minha média da Olha faculdade. só, cara. Então, 10 anos depois, a universidade me informou que ninguém bateu minha média em 10 anos. Então, assim, o improvável aconteceu. E hoje estou formada há 17 anos, eu sou proprietária de 2 clínicas odontológicas, eu lidero uma equipe de mais de 19 funcionários, com 10 dentistas presentes na equipe, então são 19 funcionários mais 10 dentistas. Então, eu acho que também eu tenho um pouquinho do lado empreendedor, né, então, Que também é tão além de ser desafiador. muito, então além de ser dentista, né, hoje eu empreendo, então eu tenho a oportunidade de liderar pessoas ali dentro da clínica, né, ajudá-las no sustento no dia a dia delas, ajudá-las a realizar os sonhos delas, né, de forma financeira. Doutora, já vamos fazer o merchan da clínica, conta para nós aí qual que é a localização, como procurar, Claro, como com é que funciona? certeza. Então eu sou proprietária da Odonto Brandão, né, a Odonto Brandão está localizada em Araçatuba, a rua Oscar Rodrigues Alves, número 708, e em Birigui, na rua Siqueira Campos, 298. É muito fácil seguir a clínica, é só entrar lá, Odonto Brandão no Instagram, você já consegue acessar ali o link, que se quiser agendar uma consulta, alguma situação assim, muito fácil, ali você consegue também visualizar um pouco dos nossos trabalhos, né. E quais especialidades lá da clínica? Todas. Se Todas. você falar de odontologia, o que se refere à odontologia, nós temos na clínica, somos 10 especialistas. Inclusive odontologia infantil. Todas, odontopediatria, tudo que se refere à odontologia, nós realizamos dentro da clínica. Eu sou especialista em ortodontia e prótese dentária, então as minhas 2 especialidades são ortodontia e prótese dentária, mas nós temos todas as especialidades dentro da clínica. Legal, então você que está acompanhando a gente aí no Vocação Podcast, está aí, Odonto Brandão, para você seguir nas redes sociais, ou também se quiser mandar alguma mensagem direto para a doutora Marta, entre em contato com a gente aí, pode mandar através do nosso WhatsApp, DDD 18 997 37 90 63, repetindo, DDD 18 997 37 90 63 é o nosso WhatsApp, quiser deixar uma mensagem para a doutora Marta, a gente repassa, faz o canal aí para a gente colocar você em contato com ela, tá? Doutora, mas eu quero voltar um pouquinho ainda, eu quero entender essa ideia aí foi Marília, né, a formação. Marília. E aí, uma menina de 18 anos, quantos anos? É. 18 anos, tô indo para Marília. Chegou lá sem emprego, como é que foi essa história? A faculdade período integral, não tinha como trabalhar, então os 6 primeiros meses eu consegui me sustentar, com o seguro-desemprego, e depois desses 6 meses a minha irmã Fabiana, ela conseguiu me sustentar, né, eu pagava para mim a minha moradia e também a minha alimentação. Como eu sempre fui muito dinâmica na faculdade, sempre fiz muita pesquisa, muitas coisas, então acabava tendo algumas ajudas, assim, para custear material, alguma coisa assim.
Mas Caro os insumos, os materiais da odontologia, é né? caro, mas assim, é possível, tá, gente? Porque muita gente fala assim: "Ah, eu vou abandonar, eu passei numa universidade pública, mas não vou fazer porque o material é caro". Você não precisa comprar um material novo. Novo, hein? Não, existem os grupos, né, muitos se formam, vendem materiais utilizados, necessariamente você não precisa ter toda aquela lista que vem para você. Os professores são acessíveis em você ir lá conversar, falar: "Olha, professor, não, o que que é imprescindível eu comprar? Não consigo comprar tudo". Então, é tudo sobre querer. Se você quiser, dá certo. Você não pode ter o olhar negativo, Uhum. né: "Ah, olha, não vou entrar, não vou fazer odontologia porque o material é caro, porque" dá certo, é só querer. É só ir atrás, Só ir né. atrás. Eu imagino que também teve oportunidades de trabalho na área, de fazer estágio remunerado ou não? Não é possível. O curso, na minha época, a gente começava a trabalhar entrar na faculdade 8 da manhã, ficava até 5 da tarde. Então, é um curso em período integral. O tempo que eu tinha era noturno. Eu prestava as mentorias, então eu dava mentoria de anatomia e histologia para os cursos de odontologia e medicina dentro da faculdade. Isso era algo extracurricular que eu fazia à noite. E eu também ganhei uma bolsa da Wizard na época para fazer inglês, e eu fazia inglês outros 2 dias à noite. Cara, Então minha carga horária era preenchida, assim, manhã, tarde e noite. não tinha tempo para nada, Não tinha tempo imagino. para nada. Era E quando se formou, legal, puxa, tô com diploma, né, que bacana. Aí no outro dia você amanhece e fala assim: "E agora, o que que eu vou fazer?". Você já emendou em um trabalho? Como é que foi esse início da vida profissional? eh, seja excelente em tudo aquilo que você se propuser a fazer. Perfeito. Essa é a minha e tudo vai dar certo. Então, antes de eu colar o grau, um dos professores, o Fernando Asseturi, ele é proprietário de uma clínica enorme em Marília, ele chegou para mim e até errou, porque ele falou: "Baiana", eu sou alagoana. E ele falou assim: "Baiana, você vai voltar para o Nordeste, qual que é a sua ideia?". Falei: "Eu preciso trabalhar". Ele falou: "Mas você já tem o local certo?". Eu falei: "Não". Ele falou: "Quando você cola grau?". Eu falei: "Dia 16". Ele falou: "Então dia 17 você começa a trabalhar comigo na minha clínica". Olha só, Então fui contratada, colei grau em um dia, no dia seguinte estava trabalhando na lá em clínica Marília. do professor Fernando Asseturi, em Marília. Trabalhei em Marília durante um período, depois recebi proposta de uma clínica em Pompeia. Migrei para Ali Pompeia, uma próximo cidade também, né. vizinha, e aí fiquei em Pompeia, entre Marília e Pompeia, ali 3 anos. Até que meu marido, né, hoje meu esposo, na época era meu namorado, eu cheguei para ele, já namorava há 8 anos com ele, e falei: "Olha amor, 8 anos eu acho que já é um tempo suficiente para você saber se eu sou a mulher da sua vida ou não". Já deu o ultimato E aqui. aí ele falou: "Olha, mas eu moro em Araçatuba, você está aqui em Pompeia, eu não tenho interesse em migrar, como que faremos?". Eu falei: "Eu recomeço minha vida profissional em Araçatuba". E ele falou: "Não, mas você já tem uma clientela boa". Eu falei: "Não, a sua decisão não é sobre a minha vida profissional, é se você quer casar comigo ou não. A questão profissional você deixa que eu resolvo". E, não teve muita saída, né, alagoana com a peixeira na cintura do Não cara, tem não o que teve. fazer. E aí ele falou: então vamos casar, mas eu não venho pra Pompeia, você vai pra Araçatuba". Eu falei: "Combinado". E foi aí a minha vinda pra Araçatuba, né, eu já estava formada há 3 anos e pouco, aí eu recomecei toda a minha vida profissional aqui em Araçatuba. Aluguei uma sala, comecei a atender em alguns consultórios de terceiro, eu comecei a trabalhar no consultório de um terceiro lá em Birigui, depois eu vim a comprar esse consultório lá em Birigui, que é o Que que é eu tenho esse, até né. hoje, perfeito, mudei o nome e tudo. E depois aqui em Araçatuba, aí, os sonhos, eles não paravam, né. E aí eu fui aumentando daquela sala, fui para uma clínica um pouco maior, mais alugada, depois Deus me abençoou, consegui comprar um terreno, uma casa, construir a Odonto Brandão, então em Araçatuba, nosso prédio é próprio. Eu sempre gostei da área acadêmica junto, sempre fui encantada. Então dentro da clínica da Odonto Brandão Araçatuba, eu tenho um auditório onde a gente ministra cursos para dentistas, dentistas que vêm de outras cidades, né, fazem curso ali conosco, aqui Caramba. em Araçatuba. Então tem um auditório para 16 pessoas ali. E os sonhos não param. Não param. Já pode adiantar aqui para o Vocação Podcast quais os próximos planos aí para o Odonto Brandão? Tem ideias de expandir? É. É assim, ó, eu tenho algumas propostas, né, de expansão para outras cidades, mas, no momento, a minha ideia é assim: treinar, melhorar
a gente ter um encantamento cada vez maior para o nosso paciente, exercer uma odontologia de forma humanizada. Eu acho que esse também é o segredo do nosso crescimento, tá? Eu sempre exerci uma odontologia de forma justa, de forma honesta, passando para o meu paciente fazer aquilo que de fato haveria uma necessidade naquele momento, com preço justo e de forma respeitosa. Olhando no olho, eu falo uma coisa, hoje eu percebo que as pessoas buscam muito mais serem bem tratadas do que entregarem um serviço de excelência. O cliente quer experiência, Ele quer, né? ele quer. Eu acho que a excelência que eu vou entregar no meu serviço hoje se tornou uma obrigatoriedade. Eu tenho que entregar excelência, mas ele não quer a excelência. Ele quer o tratamento, ele quer a educação, ele quer a cordialidade, ele quer um se importar, saber que a gente se importa com a saúde dele. Isso é bem importante. E isso é muito legal porque, assim, isso talvez seja a falha de alguns empreendedores, não entender isso. Então, para você que está nos assistindo aí, que você pensa em empreender, eu acho que é muito disso, né, Hélio? Sim. A experiência do cliente começa lá na recepção, Com certeza. no atendimento do telefone, na sala de espera, né, em toda a etapa, não só no produto. Às vezes a gente está preocupado em entregar o produto para o cliente e esquece que todo o processo é qualidade, né? E eu acho que assim, trazer as coisas de forma leve para a pessoa. A pessoa tem que entrar naquele ambiente e se sentir acolhida. Então, assim, ser recebida com bom humor, com cordialidade, com educação. Eu acho que tudo isso é fundamental para que a coisa funcione, para que a coisa dê certo, para que a coisa aconteça. Então, hoje, assim, no momento, a ideia nem é melhorar cada vez mais. Então, a ideia futura para o Odonto Brandão nem é sonhos, assim, absurdos, é uma melhoria cada vez maior E a no nosso humanização do atendimento. Especialmente quando se trata da área de saúde, né? Para o cliente, a experiência ali, às vezes, maltratado, fica um trauma, e aí Não, e eu acaba vou se além, Hélio. impactando muito, né? E eu vou além. Eu Experiência acho de que dentista. o dentista parece que é o lugar da medicina que mais é desesperador. Aquele barulhinho daquele motor, entendeu? É realmente uma questão de experiência, né? Já atendeu gente que tem trauma, Com pânico certeza, de com dentista? certeza, Como é muito, que é atender esse todos os paciente? dias, né? Mas eu te falo, eu desafio as pessoas que têm pânico de dentista a me fazer uma visita. Eu acho que é muito possível a gente mudar essa percepção, né. As pessoas elas querem ser ouvidas, as pessoas elas querem ter uma experiência diferente, elas precisam estar numa posição em que elas sabem que elas mandam, se ela falar assim: "Posso cuspir, posso sentar", você também ter a percepção do: "Para um pouquinho, quer um copo com água? Aceita uma água?". Então, a gente não trabalha dentro de uma forma que eu tenho um prazo curto para realizar e eu tenho que fazer e entregar. Eu estou lidando com gente, Perfeito. né, eu não estou lidando com um manequim odontológico da faculdade, Não é em que não. se você me mandar fazer um procedimento restaurador no manequim, eu faço em 15, 20 minutos, porque eu não tenho saliva, eu não tenho que perguntar para esse paciente se ele está bem, é um manequim, é uma boca ali artificial, mas o meu paciente tudo se torna diferente. Eu preciso passar um protetor labial no lábio dele, para não ressecar, não machucar, eu preciso atendê-lo com qualidade, eu preciso deixar fechar a boca de vez em quando, eu preciso me comunicar com esse paciente, saber como que ele está. Então, tudo vai muito, preciso ter leveza na minha mão para poder executar. Então, tudo vai muito da experiência, né. E essa experiência, como você falou, ela começa lá fora. Sim. Então, a forma como minha secretária atende, o bom dia que ela dá, né, então tudo vai acontecendo. Então, é possível sim. Hoje nós temos, assim, casos muito, absurdos de não conseguir, a gente tem os procedimentos com sedação. Então é possível fazer o paciente ser sedado para que eu execute, né, os procedimentos. Em alguns procedimentos eu acho que é bem válido fazer a sedação. Com procedimentos cirúrgicos longos, pacientes às vezes que é hipertenso, que tem uma frequência cardíaca não tão controlada. Então, quando eu faço uma sedação nesse paciente, esse paciente ele acaba que eu melhoro a pressão arterial, a frequência cardíaca, porque ele fica tranquilinho ali, ele fica num estado ali praticamente dormindo para eu executar o procedimento. Então, mas é uma sedação total ou ela é parcial? A pessoa está acordada. Parcial, ela é Tá. parcial, tá. Quando a gente precisa de sedação total, existem casos, como eu fiz agora há 2 semanas, eu levo o paciente para o hospital. E Então faz no e hospital. faço no hospital, faço.
tá? Agora, 2 semanas, eu atendi uma criança de 6 anos de idade que precisava fazer um procedimento cirúrgico grande e eu optei para levá-la para o hospital. Até porque a área que eu precisava trabalhar é uma área de muita importância, eu tenho Coaxilo. nervos ali importantes, e aí eu não posso deixar essa criança se movimentar, porque pode interferir na minha técnica. Então eu levei para o hospital e a gente fez com uma anestesia geral. Mas assim, a grosso modo, né, para o paciente de consultório, procedimentos mais simples, a gente faz sedações no consultório e esse paciente também ele fica mais tranquilo, tá? Então é uma coisa, tudo que eu acho que é sobre você compartilhar, você informar que você tem essa alternativa para o paciente, quando você percebe ela diante de um paciente que ele é muito ansioso, né, você compartilhar com ele e ouvir a decisão dele. O dentista precisa entender que as decisões elas são bilaterais e não unilaterais. Eu penso para o meu paciente aquilo que é melhor para ele, a forma que eu tenho que executar com qualidade, mas compartilho com ele que opções nós temos para isso e ele determina como ele quer. E isso é respeitoso. Sim. Então, é assim que nós fazemos. A sedação, ela tem alguma contraindicação no processo? Ou o cara: "Ah, eu tenho medinho de dentista, vou lá no Odonto Brandão, porque lá eu vou ser sedado". Tem casos que não recomenda a sedação ou não? Como é que funciona a É, sedação? é assim, ó, via de regra, exceto se o paciente tiver algum problema grande, sistêmico, alguma situação que contraindique. Do contrário, ele pode ser utilizado praticamente em todos os pacientes. O Brasil não tem essa cultura, mas, por exemplo, se você for aos Estados Unidos, você visitar uma clínica odontológica lá todas as salas já são equipadas para se ter sedação. Então, lá não existe nem a pergunta. Aqui eu compartilho com o meu paciente se ele quer ser sedado. Lá nos Estados Unidos É é processo. protocolar, é padrão. Então você sentou na cadeira para você fazer uma extração, para você fazer uma restauração, você é sedado. Então é cultural. Lá é, aqui não, aqui é pouco. Então aqui a gente utiliza de forma esporádica, não corriqueira como lá. Uhum. E já teve situações que você sugeriu a sedação e o paciente não aceitou? Sim, existe situações em que a gente sugere a sedação, o paciente acaba às vezes não aceitando, mas aí a gente faz uma tentativa, não tem sucesso, 2 tentativas, e aí o paciente acaba cedendo e entendendo que ele, por exemplo, crianças, às vezes a gente tem crianças autistas, crianças com paralisia cerebral, crianças que existe uma dificuldade, e até com relação à experiência, porque eu acho que isso é muito importante. Então, que experiência eu vou trazer para esse meu paciente? Então, se eu estou diante de pacientes, por exemplo, uma paralisia cerebral, um paciente que não consegue ter um controle da situação, a experiência que eu vou promover para ele em fazer a contenção, que é segurar esse paciente para eu executar o procedimento, é Traumática. uma experiência extremamente negativa. Então, para que fazer isso se eu tenho como alternativa fazer o procedimento de tal maneira que esse paciente, ele fica sedado, ele nem vai se recordar do que aconteceu ali no consultório, ele só vai lembrar do meu bom dia, dando oi para ele feliz e entregando um presentinho para ele não vai lembrar do procedimento em si. Então, existem muitos casos que não tem por que trazer uma experiência negativa. O que eu acho que é muito importante é nós termos as alternativas de tratamento, a gente ter conhecimento sobre isso, a gente compartilhar isso com a família, com o paciente, se já for adulto, ou com os pais, né, se forem os decisores ali, e juntos tomarmos a melhor decisão de forma individual e não protocolar. Então, se os pais não querem, vamos tentar sem. E às vezes o próprio pai vai perceber que 1, 2 tentativas, não, vamos fazer a sedação. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar junto. E a sedação, a sedação ela é igual para todos os pacientes? Para criança é um? Não, Pra é adulto diferente, é diferente, é diferente. Inclusive, a gente tem até diferenças de tipo de sedação. Existe a sedação medicamentosa, que o paciente faz uso de uma medicação via oral 1 hora antes do procedimento, para dar tempo, perfeito. E existem as sedações com óxido nitroso, que ele faz utilização daquela máscara, ele fica inalando ali o gás e aí ele também é sedado. Então, a gente também analisa qual e existe a combinação, muitas vezes também a gente faz medicamentoso, mas então E aí a intravenosa, ambiente hospitalar. hoje existe bastante caso de fazer intravenosa no consultório também. Então, existe até médicos anestesistas que vão até o consultório para fazer a intravenosa no consultório. Isso é uma coisa que Gente, já é uma prática que existe na odontologia. eu vou confessar, viu, Hélio, aqui no Vocação, eu tenho trauma de dentista para fazer limpeza de tártaro. trauma.
Limpeza? Cara, aquilo, quando vai aquela maquininha pra limpar o tártaro, aquilo sabe aquela dor que dói lá no fio do cabelo? Sério? Mas vamos fazer um desafio pro Guilherme? Eu vou ter que ir lá no Vamos fazer um desafio? não, viu? A próxima você não vai fazer onde você está acostumado, você vai lá fazer Da conosco Odonto e Brandão. depois você vai compartilhar a sua experiência. Perfeito, vou fazer isso, Depois você vai- porque Olha, doutor, eu também tenho, viu, esse trauma. E tem outros traumas também de odontologia. Será que a gente pode... Vamos lá, com certeza. Bom, você que está acompanhando a gente aí no Vocação Podcast, está gostando desse bate-papo, quero dizer que o objetivo do Vocação é esse aí, é propor experiências aí para quem está nos assistindo, né? Com certeza. A ideia é essa. Então, espero que você esteja gostando, que você esteja sendo inspirado aqui nesse bate-papo. Esse é o principal objetivo do Vocação, tá? O nosso objetivo é esse aqui, é fazer com que você seja abençoado. A gente sempre pede aqui para vocês que estão nos acompanhando, talvez é a primeira vez que você está conhecendo o Vocação Podcast, se inscreva no nosso canal. Isso é muito interessante porque toda vez que a gente postar um conteúdo novo, cada conversa, cada corte, cada publicação, você vai receber ela, você vai fazer parte desse universo aí do Vocação Podcast, tá bom? E é muito simples, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho se você estiver aqui no YouTube acompanhando a gente. Quando você ativa o sininho, toda vez que nós tivermos um conteúdo novo, você vai receber ele com exclusividade, tá bom? Também nas outras redes sociais, a gente sempre tem colocado corte, tem colocado material no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Para você que está nas redes sociais de áudio, nós temos o Spotify, o Deezer, o Amazon Music, o Apple for Podcasts, enfim, várias redes sociais. E se você utiliza uma rede social e o Vocação Podcast não está lá, entre em contato com a gente no WhatsApp, tá? O nosso número de WhatsApp é o DDD 18 99737 9063. Repetindo o DDD 18 99737 9063. Esse é o nosso contato direto de WhatsApp. Você pode fazer uma doação para nós, porque essa também é a chave Pix. Pode entrar em contato com a gente também quando você precisar, fazer algum comentário, sugerir alguma pauta. Nós estamos sempre à disposição. E agradecer aí mais uma vez o Secate Estofados, né? O William Secate, que tem nos abençoado desde o início do programa. Dizer para todos aí que o que você precisar de sofás, de estofados, o que você precisar de reforma em espumas e tecidos, esse é o contato que pode te abençoar, tá? William Secate, você pode falar com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo o DDD 18 981 34 86 49. William Secate, você pode fazer um orçamento com ele sem compromisso. Tenho certeza que você vai ser abençoado também. Ô Gui, você falou do medo de tártaro, eu tenho medo de tratamento de canal. Que eu acho que é Mas uma o coisa canal acho que... que é mais traumático. Mas hoje em dia evoluiu o Com trato, certeza. porque eu lembro, minha mãe precisou fazer, e aí eu lembro que ela relatava que era uma coisa, era um pânico e dor. Evoluiu. Evoluiu bastante. Hoje, praticamente tudo, por exemplo, começa do raio-x. O raio-x hoje não é analógico, é digital. Então, aquelas agulhinhas que as pessoas falavam, que entrava, hoje em dia é tudo tecnológico, né? Então, evoluiu bastante, né? Era uma Então, lixinha, né, que ficava quem lixando. fez um tratamento endodôntico há 10 anos, ele deixou de ser uma referência para o que existe hoje. 10 anos. É verdade que a odontologia brasileira é uma das mais evoluídas do mundo? Isso é verdade. É verdade? Mundialmente falando, a odontologia brasileira ela é referência mundial. Olha só. Mundial. A nossa Porque eu me lembro odontologia- de amigos ou de conhecidos que estavam na Europa e falaram assim: eu tô indo para Araçatuba. Por quê? Porque eu preciso tratar meus Isso. dentes. Falei, cara, mas como assim? Você estava na Europa? Não, mas a odontologia brasileira é uma das mais Isso. tops. Nós temos pacientes da Irlanda, para você ter ideia, pacientes que são dos Estados Unidos, pacientes em que eles já organizam. Brasileiros que moram lá, vêm visitar a família e quando eles organizam esse retorno para fazer esse passeio aqui no Brasil, eles já entram em contato com a clínica e já deixam programado. Então, agora recentemente nós pegamos um casal dos Estados Unidos que eles ficaram uma semana inteira. Todos os dias eles foram à clínica. Todos os dias. Então, eles ficaram de segunda a sexta, nós finalizamos o tratamento deles em uma semana. Então, eles fizeram tudo na clínica, já uma coisa
previamente programadas, já passam para a gente antes as datas, mas por isso, além de ser referência, a gente tem um atendimento com uma qualidade superior com um preço menor, Olha porque a só. odontologia é muito cara nos outros países. E no Brasil ela já tem um custo mais acessível. E dizem que é cultural, né, do brasileiro ele ter um cuidado maior com a higiene bucal. Você sabe dizer a origem disso? Por que a gente tem e os outros países um pouco menos? Eu não sei te falar a origem, mas é algo interessante aí até a ser pesquisado, porque isso é real. Se você for para um país vizinho, por exemplo, a Argentina, é muito difícil você conversar com um argentino e você mesmo não observar tártaro É verdade. a gente não. A gente é um povo diferenciado. Tanto que estatisticamente a gente tem per capita mais. Eu não lembro como que é a definição, mas dentistas e advogados a gente tem um número altíssimo per capita por habitante, né, no país. Acho que é o país que mais tem. Mas isso é bem variado. Por exemplo, você pega o profissões. estado de São Paulo, tem bastante. Você já pega outros estados, já não tem tanto. Mas assim, aí de uma maneira geral, assim, o Brasil em comparação a outros países, né, Sim, tem uma quantidade bem. quantidade de dentista por É habitante. interessante essa conversa pra gente parar com esse espírito de vira-lata, né? De que aqui sempre as coisas são ruins, o Brasil é sempre ruim. Não, cara, a gente tem Não, coisas boas que nós temos referência mundial. que nos orgulhar, né? Sim. O próprio SUS, poxa, o SUS tem todos os problemas possíveis, mas assim, polêmica no vocação. Mas, poxa, cara, um rico e um pobre pode ser atendido, com qualidade ou sem qualidade, mas ele tem um lugar para ser atendido. Nos Estados Unidos, se o cara cair na frente do hospital e não tiver um plano ou não tiver dinheiro, ele morre ali na frente. Pelo menos é o que eu ouço, né? É que aí tem a questão também da facilidade lá de se adquirir um plano de saúde, né? Não, Então, aqui a gente acaba sendo mais dependente. Mas eu concordo que existir um sistema como o SUS, ele é importante. É que ele é administrado de uma forma. Como tudo, né? Mas é interessante essa conversa que a gente está trazendo aqui e parabéns para os nossos dentistas. Parabéns para os profissionais que estão construindo essa profissão, construindo essa ciência, né? Que está sempre em evolução. Eu acho que é um. Esse ano o Brasil vai sediar o Congresso Mundial. Nunca aconteceu na América Latina, sempre fora, e aí o Brasil foi escolhido para sediar, vai ser agora em outubro, vai ser no Rio de Janeiro, eu estarei lá. Olha só. Então o Brasil vai sediar o Congresso Mundial. Bem bacana. Então, assim que terminar, volte aqui no Vocação Podcast para contar pra gente as novidades da odontologia. Legal. Doutora Amada, a gente já precisa começar a caminhar para o final. Acho que a conversa está muito bacana aqui, tudo que a gente está trazendo, mas queria focar um pouquinho agora na tua história. Você é cristã. Sou cristã. Você sempre foi, ou você se converteu aqui em São Paulo? Como é que foi essa história? Meus pais são católicos, eram católicos, né? Eu já não os tenho mais, mas meus pais sempre foram católicos e pequenininha eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas eu sempre gostei de frequentar a igreja evangélica. Eu tinha amigas lá em Canapi, que eram da igreja batista, e eu frequentava com elas a igreja batista. Quando eu vim para Araçatuba, eu continuei frequentando igreja evangélica e na faculdade, pessoal, para os pais que têm medo, às vezes falam, ai, meu filho vai fazer faculdade. Na faculdade existia uma célula dentro da faculdade todas as quintas-feiras à noite. E eu comecei a frequentar aquela célula. Você não era evangélica? Ainda não era batizada, né? Já frequentava, mas não era batizada. E eu comecei a frequentar a célula na faculdade, todas as quintas eu ia, comecei a frequentar a Igreja Batista, lá em Marília, com esse grupo de jovens da faculdade que a gente ia. E ao concluir a faculdade, quando eu estava em Pompeia, eu decidi me batizar. E como a minha irmã já frequentava aqui a Igreja Manancial, e aos finais de semana, quando eu vinha para Araçatuba, eu frequentava a Igreja Manancial, e eu simplesmente sou encantada pela forma de pregação do pastor Luiz Carlos e pela quantidade de conhecimento que ele exala, né, Sim. sobre a Bíblia, eu resolvi me batizar aqui. Então, batizei no mesmo dia do meu esposo, na época ele era meu namorado, né, meu noivo, então a gente batizou no mesmo dia, e aí eu comecei a frequentar a Igreja Manancial, só que à distância, quando eu vinha para cá aos finais de semana, até que eu mudei para Araçatuba. Aí quando eu mudei para Araçatuba, eu comecei a frequentar
a Igreja Manancial. Mas assim, eu sempre me identifiquei com as igrejas evangélicas. Aquele processo repetitivo da Igreja Católica que eu frequentava com os meus pais, aquilo não me encantava. E me encantava muito o evangélico, que ele estudava de fato a Bíblia, ele nos deixava curiosidades para você chegar em casa depois de um culto e querer ler mais. E você, Então como isso uma me estudiosa, encantava. isso te encantava, Perfeito, né? perfeito. Sempre me encantou isso daí. E você estava contando pra gente, teve uma situação na tua vida que o Senhor fez um milagre na vida das suas filhas, né? Conta um pouquinho pra nós disso. Fez. Eu tenho gêmeas, hoje elas estão com 6 aninhos, mas quando eu engravidei foi tudo bem com a gestação, mas elas nasceram de 32 semanas. E quando elas nasceram, elas não nasceram tão bem, ficaram na UTI neonatal, mas o pior aconteceu, né, a Helena, ela teve meningite bacteriana. Que é a forma mais grave da Isso, meningite. tem meningite viral e bacteriana. Ela teve meningite bacteriana, ela tinha 1 semana de vida, uma criança prematura que nasceu com 1,890 kg, então não tinha nem 2 quilos Ela de nasceu peso, com 30 e 32 qual semanas que é que o elas nasceram. normal de nascer? Normalmente 38, eles já fazem a cirurgia cesariana, né, 38, 39 semanas, mas elas nasceram de 32. Elas nasceram com menos de 2 quilos cada uma nasceu com 1,680, outra com 1,750, bem pequenininhas, menos de 2 quilos, e ela teve meningite bacteriana. E a Luísa, que nasceu pior, que foi a RN2, já nasceu pior, e a Helena, que nasceu melhor, teve a meningite. Então eu vivi uma fase da UTI em que as 2 estavam muito ruins, uma porque pegou meningite e a outra porque já nasceu desfavoravelmente pior, exato. E nessa fase da meningite, foi uma fase em que as notícias pra gente foram as piores, foi o momento ali em que eu me desesperei completamente, e eu lembro que eu liguei para o pastor, né, e pedi se ele poderia ir lá fazer uma oração, porque o próprio médico, na época era o Roberto Castilho, hoje ele não está mais entre nós, ele morreu na época do Covid, mas ele chegou para mim e ele falou: "Você acredita em Deus?" Falei: "Sim", ele falou: "Então ore, porque o que eu posso fazer, eu fiz, eu não Isso tenho deve ser uma mais". das coisas piores para uma mãe, né, ouvir Piores, de um sem médico. eu chorava naquela Unimédica, eu acho que eu fiz pacientes escutarem minha voz ali, porque eu chorava desesperadamente, eu e meu esposo. E aí o que acontece, o pastor foi lá, e ele entrou para fazer a oração, e no momento Pastor que ele Luiz. entrou, pastor Luiz Carlos, no momento que ele entrou, pra fazer a oração, o médico entrou naquele momento para passar o boletim, né, dar as informações. E ele trouxe as piores informações, tudo que eu não queria ouvir. Ele falou: "Olha, tá complicado, ela está com 10 antibióticos, não tô vendo uma melhora, ainda não saiu alguns resultados, a chance de cegueira, surdez", enfim, passou vários problemas que ela poderia ter, várias sequelas decorrentes da meningite. E quando ele saiu dali, eu comecei a chorar, o pastor começou a fazer oração. E foi bênção o pastor ter ouvido aquilo, porque o pastor, ele repreendeu tudo que o médico falou que elas poderiam ter, simplesmente o pastor repreendeu. Foi citando uma por uma e Uma por uma: repreendendo. "Senhor, eu repreendo isso, eu repreendo". Ele repreendeu tudo. E foi uma oração, assim, muito forte, no momento eu senti, assim, eu senti que era diferente. E depois daquele momento eu comecei a ter uma sensação de que iria dar certo, eu falei: "Não, vai dar certo, vai dar certo". Até que teve um momento em que o pastor, porque foram 41 dias, gente, 41 dias dentro de uma UTI neonatal parece ser 4 anos. É Imagina. uma coisa absurda, assim, parece que o tempo não passa. E teve um momento que o pastor relatou comigo a seguinte situação, ele falou: "Marta, eu tive um sonho em que eu estava pregando na igreja e 2 meninas estavam correndo e atrapalhando o culto. E eu pensei em brigar, pedir para que os pais retirassem. Só que no momento que eu olhei, eram suas filhas. E eu pensei: Senhor, eu não posso brigar. Um dia orei para que essas crianças estivessem correndo aqui, então eu tenho que te agradecer". E quando ele me relatou isso, eu pensei: é vida, vai dar certo, é Deus falando comigo, vai dar certo. Então nós não esmurecemos, nenhum momento a gente recuou. E graças a Deus, para honra e glória do Senhor, hoje elas estão com 6 anos, elas andam, elas falam, até demais. Deus. Sem Até demais, sequela sem nenhuma. sequela nenhuma. Estão bem, graças a Deus. E a meningite bacteriana,
você como uma pessoa que conhece da área da saúde, é uma doença grave. Sim, é uma doença grave. E principalmente, nós não estamos falando simplesmente de uma doença grave. Nós precisamos entender que mesmo que fosse uma coisa mais simples do que a meningite, se tornaria grave. Por Porque conta da nós condição estamos dela. diante de uma criança que tem menos de 2 quilos. Uma criança que nasceu de uma forma com pouca resistência. Então, tudo se tornaria complexo. Glória a Deus, né? Glória a Que Deus. ele fez. Doutora Marta, muito obrigado por esse tempo aqui no Vocação Podcast. Eu que agradeço o Pela convite. conversa. Acho que foi uma conversa muito agradável, né? Mas a gente podia fazer um pequeno momento aí de um tira-dúvidas Tira com dúvidas. as coisas. Tem algumas dúvidas que eu tenho. Eu tenho um profissional dentista aqui na minha frente. Eu queria. Fique à vontade, vamos aproveitar uma consulta gratuita. Não, mas não tem relação comigo, não. É para um amigo meu. O amigo me perguntou. Não, mas são coisas assim que a gente vê, que se torna popular na internet, né? Por exemplo, carvão. Ele clareia o dente mesmo? Ele tem esse poder? O carvão ativado? Que fala? É assim, são duas. Vou te dar duas em uma. De fato, ele tem o poder de promover um pouco de clareamento, mas ele também é prejudicial aos dentes. Então, se você quer clarear seu dente e você quer tentar clarear através de um creme dental, opte por cremes dentais que não possuem carvão ativado, mas possuem peróxido de hidrogênio a 3%. Então, ele vai Peróxido de hidrogênio é peróxido de hidrogênio 3%. a 3%. O Gui vai Por mandar para um exemplo, amigo dele. Foi um amigo meu. por exemplo, o Glow da Colgate Glow, é um creme dental que possui 3% de peróxido de hidrogênio. Então, assim, olha, eu quero tentar clarear um pouco mais. Clareia? Vai clarear, isso é verdade. Mas opte por peróxido de hidrogênio a 3%. Existem cremes dentais com 1 e 3. Opte por peróxido de hidrogênio 3% ao invés de carvão ativado. Vou fazer o clareamento lá na Odonto Brandão. Vou ficar com sensibilidade no dente? A sua sensibilidade ela pode acontecer transitória, durante a fase de clareamento. Ao finalizar o clareamento, 48 horas depois, você deve retornar exatamente ao que você tem hoje. Se hoje você não tem, você volta a não ter. Se você tem, você volta a ter. Então, a sensibilidade ela é algo controlada durante o clareamento. Por isso que é algo que existe supervisão. Existe a necessidade de ter o acompanhamento do cirurgião dentista. Ele vai indicar se o melhor para você é um clareamento de consultório, um clareamento caseiro, quais produtos utilizar. Existem produtos que vão de 4% até 22%. O profissional que vai saber qual que é a concentração melhor para você, para que possa controlar e graduar essa sensibilidade. Mas a sensibilidade ela não é um pré-requisito para não realizar um clareamento. Ela é controlada. A gente consegue controlar ela. Doutora, e essa vastidão que a gente tem de cremes dentais, pode chamar de pasta de dente? Sim, claro. Dentifrício. Elas têm realmente diferenças entre si? Cumprem o que prometem? Uma clareia mais, a outra fortalece? Tem diferença? Não, tem diferença, com certeza. O creme dental, ele é igual ao shampoo. Então, tem gente que usa shampoo de caspa, porque se não usar, cria caspa. Cabelo oleoso, enfim. Então, nós temos isso também dentro dos cremes dentais. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que eles possuem muita sensibilidade. Então, esses pacientes é indicado que utilizem cremes dentais com nitrato de potássio. Então, quais cremes dentais no mercado têm isso? Então, eu consigo indicar para o meu paciente. Nós, lá na clínica, temos o hábito de, ao finalizar todas as limpezas, quando a gente finaliza, a gente entrega para o paciente uma orientação de produtos a serem utilizados de forma individual, porque cada paciente é individual para mim. Então, qual que é o melhor creme dental, a melhor escova, o melhor fio dental, o raspador de língua, enxaguante bucal. Então, eu preciso limpar, orientar e preciso que ele mantenha. Ele precisa ter orientação, você precisa ter orientação para manter. Então, esse é o nosso objetivo. Não simplesmente sento você na cadeira, limpo e falo tchau, obrigado, até daqui 6 meses com a próxima limpeza. E como você fará ao longo? O seu dia a dia, muitas vezes, se torna mais importante do que o teu momento na minha cadeira. Porque você vem a cada 6 meses, fica 1 hora e pouco na minha cadeira, mas e o seu dia a dia? A manutenção ela é extremamente importante. Quem vai ao nutricionista, o mais importante não é o momento que está ali na cadeira do nutricionista, é o dia a dia. É o que ele põe no prato dele para comer. Então, tão importante quanto é a nossa missão de orientar. Eu acho que hoje a odontologia ela tem que estar baseada em orientação. As pessoas erram por não saber.
E assim como em todas as outras áreas, o endócrino traz informação, o nutricionista traz informação, eu como cirurgiã dentista, eu tenho que trazer informação para o meu paciente. Perfeito. Bom, o indivíduo tem mau hálito. Ele está com problema de saúde, ele tem um problema de escovação, qual que é a situação? É assim, ó, a maior parte, em média aí 90% do mau hálito, ele é de origem bucal, tratado pelo dentista. Existem ali os 10% que podem ser de origem de estômago, que daí nós encaminhamos para o gastro, tá? Mas, num primeiro momento, o paciente tem mau hálito, o gastro não seria o primeiro Dentista. profissional, é o dentista, porque a maior parte dos problemas é de origem bucal. E pode ser um problema de má higienização. Pode, mas normalmente o mau hálito, né, a litose que a gente chama, ela está relacionada à presença de uma bactéria gram-negativa em boca em que eu preciso matar, porque na maioria das Olha vezes essa só. halitose ela é causada pela toxina que é eliminada pela bactéria. Então ela é uma substância que a bactéria elimina que causa esse hálito. É o resultado da toxina liberada pela bactéria. Então eu preciso eliminar essa bactéria. Então nesse paciente eu não somente vou fazer uma limpeza nele, eu vou prescrever medicação, vou marcar uma segunda sessão, vou fazer todo um acompanhamento com esse paciente para eu ter certeza de que esse problema foi eliminado. E eu como profissional, quando eu sento um paciente na minha cadeira e eu tenho assim, um olhar muito observador, né, um olfato muito apurado para isso, eu comento com ele. E eu falo para ele: "Você sabe que você tem isso?" Muitas vezes o paciente fala: "Não, não sabia." Eu falo: "Olha, eu como profissional tenho a obrigação de Sim. te comunicar. Eu acho que é desagradável você ouvir da sua namorada, do seu vizinho, do seu colega de trabalho. De mim não, sou sua dentista, você precisa ouvir de mim." Então eu falo para ele, eu comunico, muitas vezes o próprio paciente, isso é o mais interessante. Eu tenho pacientes que possuíam halitose e a grande maioria eles não sabiam. Porque é uma situação muito indelicada, né? Porque a gente não consegue falar para a pessoa, olha, vai procurar um Não médico. precisa, você fala: "Vai lá na doutora Marta fazer um clareamento." É Quando isso ele mesmo. chegar lá para o clareamento, eu vou identificar Doutora só Márcia já certeza. entendeu Entendeu? Normalmente se fala outra coisa, né, pra uma pessoa que o tá o com que que fala. mau hálito. Ah, coisas desagradáveis. Não fala batata, fala coisas desagradáveis. E mais uma questão de internet. Aquelas fotos do pessoal que vai fazer lente e lixa todo o dente, fica aqueles dentinhos finos, aquilo lá é verdade? É assim? Existem casos que de fato foram feitos aquilo ali, né. Eu particularmente sou contra. Eu acho que acima de ser dentista, o que que eu sou? Sou uma profissional da saúde. Meu objetivo é promover saúde, é preservar a estrutura dentária sadia, saudável. Nada que eu coloque no meu paciente é superior ao esmalte e à dentina que Deus criou. Então, existe uma questão de bom senso. Existem procedimentos que existe uma indicação de fazer, mas sempre avaliar se há uma possibilidade de fazer um procedimento minimamente invasivo, que nós chamamos, que é sem desgaste dentário. Fazer a colagem da lente, da capa de porcelana, à frente do seu dente. Se há uma necessidade de fazer desgaste para chegar naquilo, na minha opinião, você não deve fazer. Você deve fazer algum procedimento prévio, como às vezes colocar aparelho, para mudar a posição do seu dente, para depois você atingir o objetivo estético que você deseja. Hoje está tudo muito fácil, porque nós temos scanner, nós temos 3D para trabalhar em tudo, então eu consigo projetar. Hoje nós temos previsibilidade em quase tudo que nós fazemos, quase tudo tem previsibilidade. Então, doutora Marta, eu quero mudar meu sorriso de forma estética, eu quero fazer uma gengivectomia, quero fazer lentes de contato, mas eu gostaria de ver como eu vou ficar. Você deve. Ninguém constrói uma casa hoje em dia sem ver um projeto. Você vai mexer no seu sorriso, na sua estética, sem você ver antes como você ficará. Então, tudo isso é muito bem conversado. Eu te mostro o projeto. Se vai ter a necessidade de algum desgaste, eu te mostro se vai ter, quanto vai ter, para que a gente tome juntos essa decisão. E aí, para não ter desgaste, o que teríamos que fazer? Eu também vou pontuar isso contigo. Então, aquela questão do trabalhar individualmente tudo, né? Saber exatamente. E a tua pergunta foi muito importante, Hélio, porque assim, a importância de você procurar um bom profissional para fazer o que você sonha. Porque talvez você vai numa outra opção, você vai no conhecido, vai no amigo, vai na indicação do fulano, e a pessoa não tem esse cuidado com a saúde. Às vezes tem um cuidado estético, mas não tem cuidado com a saúde bucal, Perfeito. né? É uma coisa que eu acho assim bem importante é a gente ser transparente com o paciente e sempre pontuar dentro quer ter sucesso na sua profissão, seja um bom profissional antes de você querer ser rico.
tá? Então, assim, não coloque o dinheiro em primeiro local. Perfeito. Eu já deixei de fazer vários tratamentos, me recusei a fazer porque o paciente queria fazer algo que aquilo não trazia saúde para ele. E eu falei, desta forma eu não faço, você vai procurar um outro profissional, tá? Perfeito. Não tenho interesse algum em sair de Araçatuba, então eu tenho um nome a zelar a longo prazo, Sim. então, o trabalho de formiguinha, aquela questão do fazer bem feito, do fazer com qualidade, do ser honesto, do ser transparente ao paciente. Assim como eu já tive casos de pacientes não fechar comigo pela minha transparência, buscar um outro profissional e depois retomar comigo para eu refazer o trabalho. Então, assim, eu falo, olha que bacana. Naquele momento eu dei não para o paciente, eu me recusei a fazer do jeito que ele queria. Ele foi em outro profissional, fez, viu que não funcionou e voltou comigo para eu retratar. Olha só, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa transparência, essa honestidade em tudo o que a gente fizer. Eu tenho prazer de andar num shopping, de ir ao mercado e encontrar com meus pacientes. Eu não preciso mudar de calçada. Eu abraço meus pacientes no shopping, no mercado. São pessoas que me pagaram para executar os procedimentos, mas eles têm uma gratidão. É como se eles não tivessem pago. Doutora, nossa, você mudou minha vida, nossa. Porque eu devolvo autoestima para as pessoas. Sim. Dentista é isso, a gente devolve saúde, a gente devolve autoestima. Eu devolvo muitas vezes uma respiração melhor, uma mastigação melhor para o meu paciente. E eu tenho pacientes que eles têm uma gratidão por isso, de tal maneira que não é só sobre o que ele me pagou, mas a gratidão que ele possui para mim. E isso vai muito além do preço, tá? Eu acho que assim, ter sucesso é consequência, ter grana decorrente da tua profissão é consequência do que você faz com qualidade. Doutora, nós estamos em setembro, logo vai ter o Outubro Rosa, então as mulheres todo outubro vai lá no médico, faz o check-up, aí a gente entra no Novembro Azul, o homem vai fazer o check-up, ano a ano. E no dentista, qual que é o procedimento? Nós temos que ir ano a ano no dentista, vou mesmo sem ter dor de dente, como é que funciona? Qual é a cor e qual é o mês também? Deve ser branco, né? Tem que ser branco, né, hoje em dia. É assim, ó, a indicação é que o paciente, ele procure uma vez ao ano, né, o dentista, para fazer um check-up, uma prevenção, né, um procedimento, uma limpeza junto com um procedimento preventivo de avaliação. É muito melhor eu identificar algo preventivamente, precocemente, do que tardio. Inclusive, os pacientes desdentados, tá? Olha, Eu tenho pacientes que não possuem nenhum dente em boca porque usam dentadura e eles acham que porque eles não têm dentes, eles não precisam ir ao dentista. Não, muito pelo contrário, eles devem ir ao dentista. Nós também fazemos a prevenção do câncer de boca. Então, a gente ensina o paciente esse toque no dia a dia, como que ele pesquisa, assim como existe na mama, como que você fazer o autoexame, existe também o autoexame na boca. Então, eu oriento para o meu paciente, principalmente os desdentados, como que ele faz o autoexame na mas casa porque dele. o desdentado tem uma possibilidade maior de desenvolver um câncer bucal? Muitos casos sim, assim, na realidade sim, não pela é porque o câncer bucal ele é mais presente em pacientes de uma idade maior. Ah, entendi. Entendeu? A prevalência é maior em pacientes mais idosos. Então, a gente tem esse olhar maior para esses pacientes. Então, a gente faz uma palpação, a gente faz uma inspeção, uma avaliação, orienta quanto à higiene desse paciente, avalia se há uma necessidade de fazer a troca dessas próteses. Então, todos devem ir ao dentista. Mas mesmo eu, doutora, que não tenho nenhum dente em boca, mesmo você que não tem nenhum dente em Principalmente boca, você, né? principalmente você, Fazer uma última pergunta. claro. Mamadeiras e chupetas, elas desalinham os dentes de verdade? Com certeza. É assim, agora eu falo com propriedade, gente, sou ortodontista, né, então agora ele falou a minha área de fato. Hábitos bucais, a indicação é que se você retire até os 3 anos de idade. Então tem várias pesquisas mostrando pra gente que quando você retira os hábitos bucais, como dedo, chupeta e mamadeira, até os 3 anos de idade, existe uma compensação natural da natureza que melhora e faz um fechamento natural daquilo ali. Quando você retira após os 3 anos de idade, ela vai causar algum prejuízo na mastigação, né, na forma do arco da maxila, vai estreitar o céu da boca desse paciente. Então, se você tem seu filho com mais de 3 anos, com a presença de algum hábito,
é interessante que você procure um ortodontista para ele fazer toda essa orientação e junto com a família, indicar e orientar como fazer a retirada desse hábito, porque os prejuízos são bastantes, tá? Depois dos 3 anos. É claro que interfere a frequência de uso e a força com que esse paciente faz uso, tá? Mas tem que ser retirado. Idade limite para que o paciente, se ele não retirou o hábito, que a gente possa intervir, colocando um aparelho, alguma coisa, 5 anos de idade. Então, essa é a idade limite. Se seu filho tem 5 anos de idade, ele ainda tem a presença de algum hábito, não removeu, aos 5 anos de idade, você deve obrigatoriamente procurar um ortodontista. E aqueles mordedores, eles são uma boa alternativa ou eles também causam? Quais mordedores? Tem uns mordedores de silicone. Para criança recém-nascida, antes de nascer os dentes dela. Ah, sim, mas ali o mordedor, ele entra porque nesse momento da erupção dos primeiros dentes, a criança ela coça bastante a gengiva. Então o mordedor ele entra com a ideia dela não levar o brinquedo à boca, dele não levar É tanto uma a outra mão. função. Isso, A uma gente outra recebeu aqui recentemente o doutor Ísio, que estava falando da importância da alimentação, e ele até indicou, em vez de dar uma chupeta, alguma coisa, dá uma cenoura para a criança, Isso é ótimo, exato. funciona também da mesma Funciona. forma. É assim, ó, a criança, quando a gente vai fazer estudo da criança, a criança ela tem uma fase oral que ela necessita dessa sucção. Então, para ela não ficar frequentemente no seio da mãe, existe uma indicação para você entregar, fazer o uso de alguma chupeta, mas isso seria na fase ali até os 6 meses de idade. E os pais deveriam retirar até 1 ano, né? O problema está em que depois a chupeta deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma necessidade psicológica. A criança começa a ter um apego àquilo ali, né, aquele hábito. E aí se torna mais difícil a retirada. Entendi. Ó, o Gui mandou perguntar se aquela história de que cirurgia estética na orelha é o dentista que faz. O dentista ele está proibido de executar esse procedimento, né? O Cara, não Conselho sabia nem que Federal existia isso. Você que existe mandou a pergunta? existe, nós não fazemos lá na clínica. Eu sou muito defensiva de que cada macaco no seu galho, e eu acredito que a gente tem uma odontologia tão grande, com tantas áreas para trabalhar, por que eu vou querer invadir a área de um cirurgião plástico? Então, assim, existe sim, dentistas fazem, eu conheço 2 profissionais que fazem com extrema qualidade, fica perfeito, tá? Mas o dentista, no momento, está proibido de executar esse procedimento. O Conselho Federal de Odontologia entendeu que ele deve aguardar as decisões aí maiores para definir se será um procedimento executado simplesmente pelo plástico ou se o dentista pode. Isso já aconteceu na área da harmonização facial. No passado, nós vivenciamos isso daí também, em que o dentista não tinha essa permissão e hoje já é liberado, tem especializações de harmonização facial. Então, foi uma causa ganha para o dentista. Com relação à otoplastia, que é essa aí da orelha, a gente ainda está aguardando as decisões. Então, e da harmonização a gente entende a relação por conta dos produtos, botox, essas coisas, né? Mas o da orelha, qual que é a Isso, relação? como eu te falei, eu não vejo sentido do cirurgião dentista realizar esse procedimento. Então, nós lá na clínica não fazemos. Eu não entendo que isso não cabe a nós cirurgiões dentistas. Curioso isso. É, Doutora, mas está muito... sabendo bastante. Tá, Olha, você ele viu? foi polêmico, É, né? ele veio Sabe preparado. bastante coisa. É aqui que a gente estuda o convidado antes de ver. Doutora, muito obrigado pelo bate-papo. Assim, para a gente finalizar, a gente sempre apresenta aqui no Vocação Podcast aquilo que nos motivou, né, de criar esse trabalho. Embora eu acho que a gente falou muito sobre isso durante a conversa de uma maneira velada, mas para a gente deixar isso bem claro, o que nos motivou muito foi aquele fato de Martinho Lutero, quando ele foi parado por um sapateiro na rua, e o sapateiro falou assim para ele: Lutero, como é que eu sirvo melhor a Deus? E Lutero responde assim: faça um bom sapato e vendam por isso justo. Isso nos faz entender que toda profissão, quando ela é bem feita, quando ela é bem desempenhada, ela nos permite servir a Deus. E a gente finaliza fazendo essa pergunta para a doutora Marta: como um dentista serve melhor a Deus? Eu acho que um dentista serve melhor a Deus, antes dele ser um bom profissional, ele deve ser um bom ser humano. Eu acho que se você for um bom ser humano dentro da sua profissão, você vai servir bem a Deus, né? Então o dentista ele serve a Deus quando ele trabalha de forma humana, com preço justo, não colocando o dinheiro em primeiro lugar, mas colocando a sua profissão de fato
né, aquilo que ele se propôs a fazer lá naquele juramento, lá na faculdade. Então, mas principalmente eu acho que todas as profissões, elas servem melhor a Deus quando elas não são simplesmente um bom profissional. Mas antes de ser um bom profissional, eu acho que ela deve ser um bom ser humano. Perfeito. Doutor, a gente quer agradecer demais essa oportunidade aqui do bate-papo. Eu acho que o objetivo nosso é esse, é poder trazer conversas relevantes, conversas importantes, para a gente fazer com que as pessoas possam se espelhar, né? Assim como a gente trouxe aqui aquele exemplo da senhora olhando o dentista, falando assim, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Quem sabe o Vocação Podcast não possa ser uma oportunidade para quem está nos assistindo aí de encontrar diversos profissionais e falar assim, cara, aquela conversa com a doutora Marta Brandão lá, aquilo abriu meus olhos para odontologia e hoje eu sou um profissional por conta disso. Então, muito obrigado. Quero dizer que o Vocação Podcast está à disposição quando tiver alguma situação, alguma novidade, quiser falar aqui com a gente está disponível, tá bom, doutora? Isso. E para você que está nos acompanhando até aqui, a gente tem que te agradecer, tá? Agradecer você que tem acompanhado o nosso trabalho, que tem acompanhado aqui o Vocação Podcast, dizer que quando a gente recebe esse feedback de vocês, quando a gente entende que vocês estão gostando do material, tem compartilhado, tem curtido, isso para nós é um combustível que nos mantém aí trabalhando. Então faça isso, tá? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí no YouTube, porque aí toda vez que nós lançarmos materiais novos, você vai receber isso com exclusividade. E deixar o nosso telefone também, você que quiser sugerir alguma pauta, sugerir algum bate-papo exclusivo, você pode falar conosco no DDD 18 997 37 90 63. Repetindo o DDD 18 997 37 90 63 é o nosso telefone. Se você é empresário e quiser aproveitar desse espaço publicitário aqui também, fale conosco, nós temos diversas oportunidades. Se você quiser fazer uma doação para nós, essa é a nossa chave Pix. Inclusive, você viu aí na tua tela fixo durante todo o bate-papo esse QR Code, tá? Então você pode fazer essa doação para a gente cobrir os custos aqui do podcast. E também agradecer o Secate Estofados, né? Que mais uma vez está com a gente, mais um programa aí realizado, e a gente tem que agradecer a todos esses parceiros que estiveram conosco. O Secate, que é o profissional indicado aí para qualquer ação relacionada a espumas, a tecidos, a reformas de sofás, construção de sofás sob medida, poltronas. Se você tem o Secate, é a pessoa indicada para isso, tá? Você pode falar com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo o DDD 18 981 34 86 49. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. E semana que vem estamos aí novamente em mais um episódio do Vocação Podcast, tá bom? Deus abençoe.